como usar a sua história no mercado imobiliário para inspirar e lucrar como mentora. Você já parou para pensar que a sua história pode ser exatamente o que uma outra pessoa precisa ouvir para não desistir do que ela está fazendo? É verdade. Talvez você ache que você precisa de mais técnicas, mais certificados, mais cursos, mais resultados. Mas e se eu te dissesse que o que mais atrai hoje não é uma fórmula mágica, e sim o que você viveu, o que você aprendeu? Exatamente. Então, nesse vídeo, eu quero te mostrar como que você pode transformar a tua trajetória no mercado imobiliário em uma fonte de inspiração. E é claro, lindona, também numa fonte de lucro, através das suas mentorias, através da sua vivência, que nascem da sua própria experiência. Porque no fim das contas, é isso que conecta, tá? É a sua verdade que vai conectar. Só que antes de eu começar a falar um pouco mais sobre esse assunto, eu vou me apresentar para você, porque pode ser que você esteja chegando por agora no meu canal. Eu sou a Melissa Tagliaferri, eu sou a primeira mentora que forma mentoras no mercado imobiliário. E junto com a minha lançadora digital, nós ajudamos você a sair do zero com a sua mentoria. A gente ajuda você a estruturar o teu atendimento e leva você até o digital. Então, aproveita que você está aqui, já dá aquela curtida nesse vídeo, já segue o meu canal. Se eu fosse você, eu também clicava no sininho para receber conteúdo gratuito toda semana, porque o meu canal tá assim de vídeo para você aprender mais, ok? Mas vamos lá, continuando no nosso assunto, a primeira coisa que você precisa saber é que a sua história, o que você vive hoje no mercado tem muito valor. Você também não precisa ter feito milhões em vendas para ensinar algo valioso. Você só precisa ter passado por um caminho específico que alguém ainda não percorreu. E é claro, né? Saber do que você está falando, tem que ter expertise naquilo que você está falando. E eu sei que você talvez tenha começado sem apoio aí no seu mercado. Talvez você já errou feio numa negociação. Talvez você também já tenha demorado um monte para ter fechado o primeiro contrato, né, para se posicionar. Mas aí você conseguiu. E tudo isso que você passou e depois conseguiu é ouro. Porque enquanto você olha para trás achando que ainda não é o suficiente, tem um monte de gente ainda tropeçando exatamente onde você já encontrou um jeito certo de andar. E convenhamos, nós somos um ser crítico, né? Com a gente mesmo. Então, tudo que a gente for fazer automaticamente, nós vamos sempre achar que não é o suficiente. Aí a gente vai ficar correndo atrás de um monte de coisa que não é necessário. E olha, lindona, o mercado tá cheio de teorias, mas tá carente de histórias reais. Carente de gente que fala assim, olha, eu também passei por isso e aqui tá o que me ajudou, exatamente aqui está o que me ajudou. Vou contar uma história para vocês. Eu conheci uma corretora que ela conseguiu bater um recorde de agendamento de visitas por telefone. Só que para ela conseguir essa proeza, ela começou a se dedicar nas ligações. E eu me lembro, inclusive, que ela fez uma planilha no papel e ela começou a desenhar as próprias estratégias de ligações. Como se fosse esse mapa mental hoje que a gente faz facilmente no computador, só que ela fazia tudo no papel. Então, ela colocava lá, quando o cliente respondia o que acontecia, quando o cliente não respondia o que acontecia também, qual era o passo que ela tinha que dar com a resposta ou sem a resposta, quando o cliente agendava visita, quando o cliente confirmava essa visita, ela ia marcando tudo que funcionava e não funcionava. E depois ela passava toda essa planilha pronta, as pessoas começaram a buscar com ela essa planilha, começaram a perguntar como é que ela fazia, qual que era o passo a passo, até que um gestor de vendas chamou ela para que ela passasse tudo isso que ela fez para a equipe. E eu me lembro que ela fez isso com muito amor. Ela preparou um dia, uma tarde, na verdade, e mostrou para as pessoas como que ela fazia para conseguir marcar então essa visita. Pasmem, foi um sucesso. Sim, era uma imobiliária bem grande e existiam outras grandes equipes, eram mais 23 equipes fora dela. E todas elas queriam saber como que isso funcionava, o passo a passo.
Mesmo porque até a imobiliária toda, não só as equipes, né? Toda a imobiliária, os diretores, eles queriam vender mais, queriam agendar visitas. Então foi quando ela teve a grande sacada de negociar esse projeto, de contar a sua história, a sua versão, como é que ela conseguiu. Porque afinal de contas, ela passou meses desenvolvendo aquela estrutura. Ela acertou e errou várias vezes. Então ela se ligou que ela tinha um grande negócio nas mãos. E eu vou falar uma coisa para você, eu poderia passar meses aqui compartilhando com vocês sobre histórias de pessoas que têm um potencial, que têm um plano, que têm estratégia nas mãos, mas às vezes elas não entendem que elas podem fazer disso um grande negócio. Daí elas ficam esperando, né? Acha que precisa saber de tudo, acha que precisa ser um Mega Master Blast e muito mais. Só que o que você precisa saber é do seu negócio específico, mesmo porque não dá para ser mentora de tudo. E olha só, não é sobre ensinar técnica, é sobre ensinar o que você viveu e conseguiu ir para um próximo nível. Então, muita gente confunde a mentoria com algum curso técnico. Só que mentoria é sobre vivência, guiando vivência. É sobre você sentar na frente de alguém e dizer: deixa eu te contar o que eu aprendi na prática, o que eu fiz, o que deu certo para mim e que pode dar certo para você. Porque a mentoria, ela não exige perfeição, ela exige intenção. E se você colocar a sua história a serviço de outras pessoas, com sinceridade, tá? Com presença, com propósito mesmo, você vai ver que ela se torna uma fonte de autoridade, de conexão e sim de renda para você. Tem gente que vai se identificar com o seu jeito de falar, com a sua visão, com a sua jornada e vai querer aprender com você. Isso é fato, eu garanto para você, porque eu passo por isso. Então aqui, ó, o que eu quero dizer com tudo isso é, eu quero colocar aqui o poder desse storytelling, dessas histórias que conectam. Porque é isso que muita mentora usa. É isso que eu acabei de usar com você agora, te atrair com uma história verdadeira. E o storytelling não é contar qualquer história. É organizar a sua vivência de uma forma que gere identificação, que gera aprendizado, transformação. Você não vai contar só o que aconteceu. Você vai mostrar o que aprendeu e você não vai só se colocar como heroína. Você vai mostrar o caminho. Quer um exemplo para você? Em vez de você dizer assim, ó, eu vendi 10 imóveis em um mês. Diga assim, ó, durante 3 meses eu não fechei nenhum contrato. Eu achei que era o fim da linha, eu estava desistindo. Até que percebi que o problema era a forma como eu me comunicava. Eu mudei minha abordagem, fui mais humana, mais presente, e aí vieram os resultados. Percebeu a diferença do que eu tô te falando? E você não está se exibindo, você está ensinando através da sua história. E isso gera conexão. E lindona, é a conexão que vende. Mas aí você deve estar perguntando para mim, tá, Melissa, mas como que eu vou começar a mentorear com a minha história? E eu vou falar uma coisa para você, você não precisa esperar o momento certo, porque o momento é agora, tá? É verdade, comece com o que você já tem. Pegue tudo que você aprendeu, pegue tudo que você errou, não esqueça disso. As suas superações e o que você fez para acertar. Coloca também o que você deixou de fazer, que poderia ter feito para acertar melhor. Daí então você escolhe um tema onde a sua experiência pode ajudar outras pessoas. Por exemplo, no fechamento de contrato, no atendimento humanizado, no posicionamento das redes, como começar a tua vida, né, depois da terceira idade, como se comunicar com mais segurança. Aí então, depois que você escolher um tema, você usa a sua história em cima desse tema. Por exemplo, sobre o atendimento humanizado que eu acabei de falar para você. Essa história que eu contei para você sobre essa mentora que fez esse plano para atrair mais visitas, ela pode contar como foram os desafios,
o passo a passo que ela precisou percorrer, o que ela teve que fazer, o que que ela aprendeu com isso e como que ela resolveu essa questão. E ela pode falar para você, inclusive, o seguinte: olha, eu errei um monte para acertar, então agora você pode acertar comigo. E você pode fazer a mesma coisa. Comece aí reunindo toda essa informação, faça encontros online, individual ou em grupo. Comece a criar conteúdos gratuitos para atrair o público, assim como eu faço aqui no meu canal para você. Pode gravar vídeos curtos contando parte da sua jornada. O importante é se colocar disponível, ser real. Lembra, você não precisa saber tudo não, você só precisa estar um passo à frente de quem quer aprender com você. A sua história é o seu diferencial, é o que te torna única. Não esconda o que te formou, compartilhe com as pessoas, inspire, ensine, lucre com verdade. E lindona, se esse vídeo te despertou algo, eu quero que você comenta aqui embaixo. Qual é a parte da sua história que pode virar uma mentoria? E eu te vejo no próximo.